Olá, meu nome é Carolina Lacerda, eu vim dar o meu depoimento sobre o curso que eu fiz com o Almir. Eu fiz a Constelação Empresarial Online. Esse foi um curso promovido inclusive pela Escola Brasileira de Etiqueta, onde eu pude com outras colegas perceber algumas travas, alguns entraves, responder muita coisa com relação ao porquê de repente aquele negócio não saiu, porque aquela parceria não deu certo, e a gente começa realmente a se conectar mais conosco mesmo, e a partir disso realmente o destrave vem. E cada vez que eu assisto a aula, parece que mais algo é aberto dentro de mim. Muito obrigada, Almir, você fez toda a diferença na minha vida depois desse curso. Bom dia, meu nome é Fabiano Paganella, sou de Vacaria, Rio Grande do Sul, sou empresário, agricultor, engenheiro agrônomo. Estou fazendo o curso de constelações organizacionais com o Almir Narras, e é algo assim impressionante como a gente pode se tirar proveito assim das técnicas da constelação organizacional para compreender mais a respeito do nosso negócio, para tomar boas decisões, para entender melhor sobre o nosso negócio, nossos clientes. Então, assim, o curso realmente me surpreendeu. Eu não esperava, assim, que fosse do jeito que está sendo. Então, estou bem feliz de estar fazendo o curso e recomendo, porque pode dar muitos insights e aspectos positivos para quem é empresário, para quem é consultor, para poder auxiliar os nossos clientes, auxiliar as pessoas que estamos trabalhando com eles. E aí, pessoal, tudo bem? Essa aqui está sendo gravada porque eu estava com outro compromisso, mas você, se tiver interesse nesse tema, pode deixar as suas perguntas aí que eu vou respondendo, tá? Ao longo dos próximos dias. Pois muito bem, hoje, nesse momento, do que eu vou falar? Eu vou falar da principal causa de empresas procurarem um constelador empresarial ou um consultor sistêmico, que é problemas financeiros. Eu vou falar sobre isso especificamente. E isso é um tema central. Temos um módulo inteiro dedicado a isso, que é como é que nós, com a ajuda da metodologia das constelações, poderemos auxiliar empresas com problemas financeiros. Isso no curso de especialização em constelações empresariais e consultoria sistêmica que eu estou divulgando. Um curso que eu estou promovendo a 3ª turma, que começa nesse próximo fim de semana. Ou seja, você tem pouco tempo para decidir se você quer ampliar a tua área de atuação, se você quer ampliar o número de clientes, se você quer melhorar o teu faturamento, a tua renda como consultor sistêmico, como constelador, como alguém que quer ajudar empresas, ou até a tua visão sobre o teu próprio negócio, porque mesmo você que é um constelador, você tem um negócio. Você pode não olhar para a tua atividade como um negócio. E isso é um grande problema, porque muita gente trabalha nas áreas de terapia como se fosse um sacerdócio. O importante é estar trabalhando. Mas peraí, peraí, como é que você olha para o dinheiro? Como é que você olha para a receita? Como é que você olha para a tua própria alegria de prestar o serviço? E essa alegria não vem só pelo serviço em si, vem pelo que você recebe a partir do que você dá, certo? Eu sei que eu estou falando com quem sabe do que eu estou falando, certo? Então, vamos lá. Problemas financeiros, né? Esse é o nosso tema de hoje, de agora, pelo menos. A primeira coisa que nós devemos ter atenção quando se trata de uma empresa é conhecer de onde veio o dinheiro. Essa empresa foi fundada por quem? Qual foi o dinheiro que foi empregado no início da empresa? De onde ele veio? Ele veio de um favor? Ele veio de um presente? Ele veio de uma herança? Ele veio de um empréstimo? Qual a origem do dinheiro que permitiu a empresa começar? Porque às vezes o problema já está aí, tá?
Outros fatores que nós temos que olhar. Como é que está constituída a empresa? Por exemplo, a empresa, o dono é um só? Qual é a visão dessa pessoa? Como é que ela olha para o dinheiro? Essa pessoa é escrava do dinheiro? Ou ela quer fazer o dinheiro escravo dela? O dinheiro é uma energia, o dinheiro é uma resposta, o dinheiro é uma ferramenta de troca. E tem pessoas que têm uma relação meio distorcida, meio doentia com o dinheiro. Ou ela despreza o dinheiro às vezes, ou então ela está naquela do tudo por dinheiro. São dois extremos, tá? E entre esses dois extremos existem várias posturas em relação ao dinheiro que talvez precisem ser corrigidas, precisem ser clareadas, precisem ser melhor orientadas. Estou falando de coisas básicas inicialmente, tá? E aí, que tipo de problema uma empresa pode enfrentar? Por exemplo, são dois sócios. Digamos, eu e o Marcão aqui, que está me acompanhando e que vai fazer algumas perguntas daqui a pouco, nós temos uma sociedade. Digamos o seguinte, ele é muito bom no que ele faz. Ele é muito bom em programação, ele é muito bom nos temas ligados à tecnologia da informação e ele tem um baita de um potencial. Eu não entendo nada desse negócio. Só que ele, para poder estruturar o negócio dele minimamente, ele precisa de um certo investimento em equipamentos, ele precisa ter alguns certificados técnicos, ele precisa fazer alguns cursos, ele precisa ter uma verba para poder fazer uma divulgação, um trabalho de marketing, ele precisa de algum investimento, por exemplo. Ou, enquanto a empresa não tem clientes, ele precisa de um prolabore para poder se dedicar integralmente à empresa. E eu não tenho o menor interesse em me dedicar a essa empresa. Eu gosto da ideia, confio no trabalho dele, mas eu só vou investir. E então, veja bem, será que está correto se nós estabelecemos uma empresa onde cada um de nós seja dono de 50% das cotas, das ações, vamos dizer assim? Provavelmente não. Será que ele, meu sócio, deve ficar com 60%? Porque se ele não tiver o conhecimento que ele tem, a empresa não tem nada? Será que ele deve ficar com 70%? Ou será que eu, para poder colocar dinheiro no negócio que vai depender muito dele, eu quero ter 60% e ele 40%? Sei lá. O que eu sei dizer é que nos meus 20 anos de prática, dificilmente uma empresa que tem dois sócios, ela deveria ser 50-50. Dificilmente. Para não dizer nunca. Geralmente, um dos dois teve a ideia e convidou o outro, por exemplo. Ou abriu a oportunidade para que o outro chegasse. Digamos assim, uma empresa que tem uma atuação, ela tem um comércio de eletrônicos e ela quer abrir um braço de prestação de serviço, de manutenção de eletrônicos, de instalação de redes ou coisa que o valha. Só que ela não tem perna, ela não tem recurso financeiro para isso. Então, ela abre a possibilidade de chegar alguém que vai investir num crescimento do negócio, ok? Obviamente, quem já estava estabelecido, já estava funcionando, só não tem condições de crescer sozinho, quando ela abre para a chegada de um novo sócio, ela não pode entregar 50%, a não ser que esse novo sócio chegue com muita bala, muito dinheiro. E talvez, para quem está já funcionando, inclusive ela vai ganhar mais se ela oferecer 70% para esse sócio, porque 30% de um bolo bem rechonchudo é muito mais do que os 100% do que ela tinha antes. Percebe? Então, assim, existe um equilíbrio entre o dar e receber que precisa ser olhado, e a constelação vai olhar para isso. A maior parte das constelações 50-50 não são, na realidade, 50-50. E isso é uma dor de cabeça danada. Então, a ideia de que a constelação vai ajudar a ficar tudo bonitinho, tudo redondinho, não. A constelação vai ajudar o cliente a olhar para aquilo que ele precisa olhar. Coragem, arregaça as mangas e resolva o verdadeiro problema que está na raiz da dificuldade. Existe um desequilíbrio entre o dar e receber que você pode estar aí pensando, pô, mas isso não tem nada a ver com o resultado financeiro. Não tem? Claro que tem.
E a constelação mostra isso, tá? Existe um outro tipo de dificuldade, que é a equipe desmotivada. Por que a equipe pode estar desmotivada? Porque os salários que eu pago não estão de acordo com o desempenho da empresa. Ou a empresa está desmotivada porque eles ganham muito bem e não precisam se esforçar muito, porque eu sou um patrão bonzinho. E isso tudo prejudica o desempenho da empresa. Eu posso ter dificuldades relacionadas a alguma atitude que foi tomada e que não reflete a realidade. Por exemplo, um sócio pode ter sido descartado de uma maneira antiética, de uma maneira... Por exemplo, o sócio entrou em problemas financeiros pessoais. Sei lá, comprou uma casa enorme, depois se separou, teve que dividir o patrimônio, deixou a casa com a esposa e os filhos e está apertado de dinheiro e ele não está dando conta de fazer a parte dele no negócio. Ele precisa sair da sociedade. E aí aquele sócio que fica fala assim, bom, eu não estava pensando em comprar, mas já que você está vendendo, eu te ofereço X, que é metade do que, na verdade, a metade dele deveria valer. Digamos que a pessoa, pelas cotas que tem, deveria receber 10 e eu pago 8, porque eu estou me valendo da necessidade urgente dele de resolver o problema. Eu estou arrumando um problema para o meu futuro, porque eu agi de maneira antiética ao dispensar um sócio ou desfazer uma sociedade. Então, quais são os tipos de problemas que a gente encontra? A empresa não está faturando o suficiente ou não está atingindo as metas. O outro tipo de problema é, a gente continua faturando como sempre, mas nós temos tido um monte de despesas inesperadas. São funcionários que a gente tem que demitir, tem que indenizar, tem muito problema de retrabalho, tem muito problema, nossos equipamentos estão quebrando e a gente tem que fazer um pós-venda adequado e com isso o custo da nossa venda está muito alto, ou seja, o que está crescendo são as despesas. Não é que eu estou faturando menos, mas eu estou ficando com menos dinheiro no final do mês. É um outro tipo de problema, é a dificuldade de trazer dinheiro para dentro ou a dificuldade de administrar adequadamente os meus gastos. Claro, minha gente, que tem um lado que está ligado ao desempenho financeiro, que tem a ver o quê? Com planilha, tem a ver com os cursos do Sebrae, tem a ver com o beabá da gestão financeira da empresa, os números. E isso, a constelação não abre mão disso. Se uma empresa mal administrada, a constelação não vai resolver um problema financeiro. Uma administração inconsequente, onde, por exemplo, os donos fazem retiradas altíssimas e a empresa que se vire. O cara compra uma lancha, mas a empresa está à míngua, a empresa está largada. Isso acontece, tá, pessoal? As empresas, a pessoa jurídica sendo prejudicada pelas pessoas físicas que criaram a empresa. E a constelação vai deixar isso muito evidente, vai ser uma péssima notícia, vai pegar mal para os donos. Mas eles decidem. Se eles querem matar a empresa e ficar bem na foto, a empresa foi ele que criou, ele pode fazer. Problema seu, mas essa empresa não vai sobreviver. E a constelação vai deixar isso muito claro. Não adianta disfarçar. Outro tipo de problema é aquele comportamento gangorra. Eu tenho momentos de alta, momentos de baixa. Momentos de alta, momentos de baixa. Parece que a nossa empresa ela chega num certo nível de faturamento, mas não se sustenta ali. Então, note que são questões de natureza diferente. Então, se você vier fazer o curso de constelações empresariais e consultoria sistêmica comigo, o curso que começa no próximo sábado, nós vamos tratar tudo isso em detalhes. Isso aqui não é uma aula, isso aqui é um vídeo para te deixar com vontade de estudar comigo. Então, dá uma olhada, veja lá a minha proposta, veja o conteúdo completo do curso, são 9 meses de trabalho, nós começamos agora em agosto, vamos até final de março, começo de abril com a turma, ou seja, eu não vou te oferecer um curso rapidinho para você sair fazendo qualquer coisa por aí. O nosso curso é um curso extensivo, é um curso profundo, onde você vai passar a limpo as suas próprias visões sobre o que é uma boa consultoria e como eu,
como profissional, eu como empresa, posso ser melhor do que eu sou. E aí, começando a aplicar o remédio em mim mesmo, eu vou estar me capacitando para ajudar empresas, como um consultor sistêmico ou como constelador. E aí também nós vamos ter aulas práticas desde o começo. Desde o primeiro módulo, que é agora nesse fim de semana, nós vamos estar constelando empresas ao vivo durante o curso, para que você acompanhe todo o processo, desde o comecinho. Nós vamos fazer o diagnóstico inicial, a chamada entrevista, vamos fazer a constelação e depois o cliente se despede e nós vamos estudar o caso dentro do curso. Então é um curso teórico e prático e que tem diversos bônus. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo com informações que você acha no site, mas o que eu quero é que você olhe lá e que você veja que daquilo que eu tenho para oferecer para você, modéstia às favas, esse é um curso com o melhor custo-benefício se você pretende ser um melhor constelador de empresas, aprender alguma coisa que eu possa talvez expor para você da minha experiência ou se você ainda não trabalha com isso, você começar a trabalhar, tá bom? Então, pessoal, essa é a minha exposição inicial. Eu falei de alguns tipos de problema e falei de algumas possíveis causas só para te dar vontade de conhecer mais, para você vir estudar comigo, tá? E agora nós vamos ver se chegaram algumas perguntas para a gente poder responder aqui para vocês, tá bom? E insisto, manda suas perguntas. Eu não vou responder agora porque não está sendo ao vivo, mas eu respondo numa próxima live. Estou fazendo 3 vezes por dia essa semana. Ou seja, eu quero que você venha fazer o curso comigo. Tem alguma pergunta? Tem algumas. Diga aí. Tipo assim, é fácil identificar esses padrões? Olha, tudo é fácil para quem conhece, né? Para quem não tem a menor ideia de como aplicar constelações em empresas, isso pode parecer difícil, ou pode parecer meio místico, pode parecer que eu sou um tipo de sensitivo ou de médium e que precisa de um sexto sentido muito aguçado para ser um bom constelador. A minha abordagem é totalmente pragmática, ou seja, sim, é preciso ter uma percepção treinada, uma sensibilidade aguçada, mas tudo isso é treinável. Eu não nasci com esse dom, eu nem pensava nisso. Fiz faculdade de jornalismo. A minha preocupação original era por que as pessoas se comunicam da forma que se comunicam e por que isso dá tanto problema. E eu comecei a estudar determinadas disciplinas que têm a ver com terapias, com conceitos da psicanálise, da psicologia, para entender o funcionamento do ser humano. E aí encontrei as constelações e me apaixonei por esse troço. Então, para quem não conhece é difícil, para quem conhece é fácil. Então, o meu convite para você é que você entre nesse mundo através do nosso curso. E aí, se você se identificar, que é o que aconteceu comigo, você não vai parar mais de estudar. Para você ter uma ideia, nas outras turmas que nós fizemos, nós montamos um grupo que a gente chamou de Consteladores Empresariais, onde nós realizamos o que a gente chama de educação continuada. Uma vez por mês a gente se reúne online, porque tem gente de tudo quanto é lugar, para estudar temas específicos. Por exemplo, no encontro de agosto, nós estudamos o problema do preço. Como é que as constelações podem ajudar empresas a definir o preço de um produto. Tá? E a cada mês é um tema. Então, é difícil, mas não é. A única coisa é que não dá para você ligar e desligar um botãozinho e virar fácil. Não. Como eu disse, a minha proposta é um curso extensivo, um curso que desenvolve num bom ritmo e que, a princípio, as pessoas... Nossa, 9 meses estudando. E o impressionante é que 90% das pessoas, quando vai chegando lá pelo 7º mês, fala assim, caramba, já vai acabar, mas já... Puxa, não dá para ter um aprofundamento, não dá para ter um curso avançado. Algumas pessoas fazem o curso 2 vezes, de tanto que elas sentem que agregou coisas e que elas querem mais. E é interessante, porque uma turma nunca é igual à outra. Então, nessa nova turma, certamente eu vou trazer toda a experiência que eu já acumulei nas turmas anteriores.
Então, é uma turma única. Por isso que eu recomendo, venha. Então, vai se tornando fácil, gradativamente. Principalmente porque a gente vai chegando à conclusão que não adianta a gente chegar com respostas prontas. Um curso de constelação não é um curso de aquisição de respostas prontas, de fichamento de casos, não. Você aprende que você não sabe de nada sobre aquela empresa. E você aprende como chegar naquela empresa e, de fato, prestar alguma ajuda. A ajuda da constelação é humilde. É isso que o Bert Hellinger disse. Tá? E impressionante como é potente. Vocês podem ver no meu YouTube a quantidade de documentos, de depoimentos, e também nas lives anteriores, se você pesquisar aí no meu canal, seja no YouTube ou seja no Instagram, você vai ver casos muito interessantes. Por isso é que eu gosto. Mais alguma? Tipo assim, a gente sabe que a empresa está lá com seus problemas financeiros, tal. A clareza que a constelação pode trazer para essa empresa, além dessa clareza, ela pode trazer mais benefícios? A partir de uma visão, né, a gente enxerga o que a gente tem para fazer. Então, como eu acho que disse, não me lembro bem, mas assim, o objetivo da constelação não é entregar uma receita, não é. O objetivo da constelação é abrir a janela para um horizonte mais amplo, abrir a percepção, abrir a visão. Quando você muda a visão, desenvolve um novo olhar, as possibilidades se ampliam, vamos dizer, a força para fazer o que tem que fazer também se reforça, se torna mais disponível para ser feito, e aquilo que precisa ser diminuído, enxugado, retirado, transformado, também paga-se o preço e faz a mudança que tem que fazer. Então, a partir da visão, muda tudo. Veja bem, digamos que você seja um agricultor e que você quer, vou falar uma coisa meio ridícula, digamos que você quer ter um pomar e você, por qualquer razão absurda, você só sabe que existem bananas e laranjas. O teu pomar não vai ter manga, não vai ter jabuticaba, não vai ter jaca, não vai ter a diversidade de frutas que tem no nosso belo país tropical, certo? Quando você amplia a visão, você vai falar, peraí, mas o pessoal tem um negócio chamado limão, tem um negócio chamado maçã, nossa, que legal, que riqueza, eu acho que eu vou plantar mais coisas. Então, quando você muda a visão, amplia a visão, ampliam-se as possibilidades e, portanto, você vai gradativamente promovendo o quê? A melhoria, o avanço, o crescimento, com leveza, com fluidez. Por quê? Você se torna um detentor de mais conhecimento. Até que um dia alguém vai dizer, nossa, essa pessoa é muito sábia, né? Mas não tenha pressa de fazer de conta que você é sábio. É muito mais tranquilo você reconhecer que você conhece pouco, mas não é que você conheça nada, mas com esse pouco que você conhece, você já chegou até aqui. Então, esse pouco que você conhece vale muito. Só que tem muita coisa que você não conhece. Por isso que eu insisto, leve a sério o meu convite. Venha fazer o curso de especialização em constelações organizacionais e consultoria sistêmica comigo. O melhor custo-benefício que você pode encontrar. A experiência que eu tenho, tem gente no Brasil que tem a mesma ou até mais, mas não é em todo lugar que você vai encontrar. E a minha proposta é uma proposta simples, singela e objetiva. Não tem a pompa de uma grife, não tem um prédio bonito. Você vai ver a casa na Avenida Brasil com a Rebouças, onde a gente atende, é de acesso fácil, mas é uma casa, assim, normal, não tem nada de espetacular. O que tem é conteúdo, pessoal. Então venha. Que mais? Uma última, tá? Assim, esses problemas financeiros das empresas, geralmente eles estão ocultos, correto? E assim, como que eu vou dizer? Esses padrões ocultos,
eles podem vir de antepassados, podem vir assim de constrangimento da própria pessoa para atrair isso e trazer esses problemas para dentro da empresa? Bom, primeiro pegar a expressão problemas estão ocultos. Sim, é verdade. A maioria de nós, vamos fazer um paralelo aqui com a nossa saúde. Às vezes a pessoa está com algum problema de saúde e ela não sabe. E ela só começa a saber que ela está com um problema quando aparece algum sintoma. Então ela começa a ter enxaqueca, aí ela vai descobrir que isso tem alguma coisa a ver com o funcionamento do fígado. Ela começa a ter alguma dor nas costas e vai perceber que talvez isso tenha a ver com algum tipo de exercício muito forte que ela fez e que afetou o joelho. Sei lá, estou aqui chutando porque eu também não sou médico, muito menos ortopedista. Então, normalmente as pessoas percebem o sintoma e o problema é sensível pelo sintoma. Pô, nosso caixa está baixo, nosso caixa não cresce. Eu faço muitos contratos eu faço muitas propostas e fecho pouquíssimos contratos. Há 2 anos atrás, a cada 3 propostas eu fechava um contrato. Hoje eu tenho que fazer 10 para fechar um. O que está acontecendo? Né? E geralmente as causas, ou 80% das causas, estão dentro da empresa ou dentro do empresário, dentro do empreendedor. Tá? As empresas são feitas por pessoas. Então, as crenças, as imagens internas associadas ao dinheiro, ao lucro, ao sucesso, né? Elas afetam, sim. Isso pode ter a ver com memórias ancestrais? Pode. Mas a gente não precisa achar que tudo está ligado a isso. Por exemplo, digamos assim, uma pessoa que o pai teve um episódio de falência. A família tinha um bom padrão de vida, o pai tinha uma empresa que ia bem, mas aconteceu alguma coisa e a empresa faliu. E a família teve que mudar de bairro, o garoto teve que mudar de escola, passou por um baque na vida dele que pode até ser considerado meio traumático. Isso tem consequências. Por exemplo, a criança pode olhar para o pai e achar que o pai é um fracasso. Isso vai ter consequências da visão dessa criança em relação ao masculino, à energia paterna. Tá? Ou a família se deu mal porque um sócio deu um desfalque. E aí o pai foi ingênuo, o pai confiou demais, o sócio, né? Ou porque a mãe gastava muito, então ele começa a ter problemas com o feminino. Não importa, existem coisas da história da pessoa que podem afetar a postura dela diante do mundo do trabalho. Então, ela vai querer ser um funcionário público, porque ela nunca quer passar pelo risco de falir, por exemplo. E aí ela passa num concurso, se dedica um monte de tempo, compra apostila, faz curso, não sei o quê, e consegue um emprego público. Depois de 2 anos, ela percebe que a natureza empreendedora ela herdou do pai ou da mãe, que pode ser uma grande empreendedora também, e aí ela percebe que ela está infeliz no emprego público. Então, a constelação pode ser acionada nessa época para uma questão de carreira, não é ainda uma empresa. Aí essa pessoa vai e abre uma empresa, mantendo o seu emprego público, a empresa começa a ir bem e ela sai do emprego público e fala, não, empreender pode dar certo. Beleza. Porém, aquele medinho de falir continua com ela. Aí o que acontece num determinado ponto? Ela tem receio de investir muito, porque ela tem receio de perder tudo e acontecer com ela e com os filhos dela o que aconteceu com o pai e a mãe dela, e ela foi de carona num período muito difícil da vida da família. Então, às vezes, essa pessoa tem determinadas crenças, e essas crenças elas são baseadas em experiências. A constelação olha as crenças de uma maneira meio peculiar. Tem gente que fala, isso é crença limitante, basta afirmar, você é vencedor, eu sou campeão, vai dar tudo certo, 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões. Tem gente que trabalha com esse tipo de método e até consegue alguma coisa. A constelação propõe um outro caminho. Respeita as tuas crenças, porque elas estão baseadas na história. Respeita a tua história.
para que você possa ir além daquilo que limitou seu pai, sua avó, seu avô e todos os movimentos de gerações anteriores que marcaram a história da família, mesmo que você esteja consciente ou inconsciente. Acho que a parte oculta dessa pergunta relacionada à pessoa tem a ver com acontecimentos que marcaram a memória da família e que, às vezes, foram reduzidos a uma frase, tá? E essa frase marca profundamente a visão da pessoa sobre dinheiro. Por exemplo, dinheiro não nasce em árvore. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, a pessoa desenvolve, a partir dessa crença familiar, a ideia de que, para ganhar, precisa se esforçar muito, ou não tem jeito de ganhar dinheiro com pouco esforço. Isso vai moldando e ela vai encontrando e buscando até, para poder encontrar, experiências que confirmam a crença. Então, a constelação pode levá-la a questionar profundamente essas coisas e com todo o respeito, porque a vida venceu as próprias crenças e ele, como empresário, está aqui hoje inteiro, de pé, disposto a trabalhar. Então, ele pode mudar uma crença muito antiga, mesmo que ele não saiba quando ela começou, mas é bom saber que as crenças têm uma origem e essa origem pode ser olhada com respeito. Você não precisa amaldiçoar a crença para poder ser maior do que ela. Pelo contrário, quando você honra o passado, uma frase do Bert Hellinger, para terminar a resposta, quando o passado é honrado na justa medida, ou seja, sem exagero, mas com cuidado, o passado serve ao futuro com muita alegria. Ou seja, toda a história que te trouxe até aqui pode ser a fonte de inspiração para você vencer os desafios do momento atual, inclusive dos problemas financeiros. Então, meus amigos, era esse o conteúdo para esse momento. Grato pela tua atenção e, mais uma vez, eu insisto, não marca bobeira. Dá uma olhada na nossa proposta e vem estudar comigo. Constelações empresariais e consultoria sistêmica. E uma dica, se você acha que o investimento é muito e que você não tem recurso, você é o tipo de pessoa que precisa mais do que os outros do meu curso. Não deixe de fazer contato que nós vamos encontrar uma boa forma de permitir, favorecer para que você venha participar, tá bom? Um abração, até a próxima.